Isso aí, galera. Bom, vou começar aqui falando um pouco sobre... Deixa eu tirar um pouco esse fone. Falando um pouco sobre esse trabalho que eu estou iniciando. Na verdade, eu comecei a fazer um vídeo e comecei toda essa parte e tal, fui explicando detalhadamente. Só que o vídeo não ficou bacana. Aconteceram algumas coisas aqui na vizinhança, uma barulheira. Não ficou legal, não gostei do vídeo. Decidi parar o vídeo no meio do caminho, né? E recomeçar. Creio que agora tá mais tranquilo, apesar de ainda ter alguns barulhos aí fora, mas são coisas incontroláveis, não tem como eu controlar isso. O que a gente vai falar aqui, né? A gente vai falar mais uma vez sobre esse papel Graduate Bristol da Canson, né? Eu já trabalhei com esse papel uma vez, fiz um outro desenho de uma boca realista. Um papel que eu gosto bastante de utilizar ele, apesar dele ter alguns adendos aí que eu já falei e tal, sobre a questão de manchar e tudo mais, mas ele é um papel bem gostoso de trabalhar. Super branco, né? Um branco assim, gritante mesmo, comparado até com a folha sulfite, ó. Você vê que é um branco bem... não é acetinado, não tem... tem textura acetinada, né? Mas ele não é aquele papel amarelado, né? Ele é extra branco. Então, eu vou desenhar. Eu tô até aqui olhando a parte de trás do papel, porque geralmente os papéis da Canson, eles têm essa particularidade de você utilizar a parte de trás do papel, né? Só que esse aqui não tem, ele é liso nos dois lados mesmo. Às vezes a parte de trás ainda consegue ser mais lisa que a parte da frente. Bom, estou fazendo esse desenho, essa referência de um copo com água, né? Então a gente vai falar um pouco sobre brilho, sobre textura de vidro, né? Textura não, sobre efeito de vidro. Então me acompanha aí para você ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui, tá bom? Então beleza, vamos lá. Aqui eu tava procurando a referência aqui e encontrei. Aqui eu comecei com lápis B, né? Fazendo toda essa parte aqui. Puxei com a lapiseira 05 com grafite 4B da Pentel aqui. Todas essas partes mais escuras eu fiz com a lapiseira, tá? Então, agora a gente vai começar a surgir com os efeitos de dentro do copo. A referência mostra pra mim que tem alguns efeitos mais escuros, algumas claridades, então eu vou começar já jogando grafite nas partes que eu quero destacar, para eu conseguir entender o que está acontecendo aqui. Depois eu ainda vou escurecer também. Para eu conseguir formar esse efeito, né? Esse efeito de que tem água dentro do copo e tal, dar essa distorcida no desenho. Então aqui é um processo de bastante calma. Eu não posso simplesmente só sair pintando tudo, até mesmo... Voltei aqui, como sempre, né? Passou um caminhão do gás aqui. É só eu começar a gravar que as coisas começam a acontecer lá fora. Bom, mas vamos lá, não vou perder o foco não. Aqui então eu vou continuar aplicando com lápis B, formando essa primeira camada. Essa primeira camada eu acho muito importante, sempre que eu estou desenhando. Eu acho muito importante a primeira camada, porque é ela que vai preparar todo o terreno, né? Vamos dizer assim. Vai
me ajudar a entender o que vai acontecer depois disso. Aonde que eu vou jogar mais brilho, aonde que eu vou jogar mais contraste, aonde que eu vou jogar mais sombra, aonde que eu vou deixar com mais profundidade, enfim. É a camada que me dá muita muito norte para o que vai acontecer. Então eu acho bem importante essa primeira camada. Deixa eu dar uma viradinha aqui no papel. E agora a minha posição fica melhor assim. Então, ó, eu vou passando aqui com o lápis meio de lado, não tô deixando o lápis em pé, tá? Porque como eu quero espalhar esse grafite, então eu espero que esse grafite seja bem espalhado e não fique com marcações. Se eu deixo o lápis mais de lado, mais de pé, em pé, eu acabo deixando algumas marcações indesejadas. Então, para isso eu trabalho toda essa percepção, tá? Então, deixo bem de lado o lápis, mais de lado possível que eu conseguir. Acabei passando em cima de um ponto de brilho aqui que era bem importante, mas não tem problema, eu faço com a borracha depois, com a canetinha borracha, e tá tudo certo. Não vai descaracterizar o desenho por isso. O primeiro vídeo que eu havia feito tinha ficado até legal, mas ficou com muito som de fundo, muita gente falando. Foi bem na hora que as crianças estavam chegando da escola também. Lá fora tava uma bagunça, né? E parecia um carro do ovo, meu, uma confusão. Aí eu falei, bom, eu vou retomar o vídeo da onde eu parei e bora lá. Eu vou passar o pincelzinho para dar uma espalhada legal. Dar uma escurecida bem bacana. E o pincel também ajuda a selar o grafite, né? Ajuda com que o grafite ele fique impregnado mesmo no papel. Agora, uma passadinha de esfuminho para dar mais uma
Esse esfuminho ele é bem velho. Tá bem cansado mesmo. Mas eu gosto bastante dele porque ele é bem macio. Então, quando eu quero utilizar em áreas que eu preciso de maciez, aí eu gosto de utilizar ele. Tá todo torto, ele é um esfuminho da Sinuarte. Todo bagaceira, mas eu gosto. Agora eu vou começar com a parte, vou vir escurecendo as partes que eu quero. Lapiseira 05, grafite 4B. Gosto de utilizar bastante essa lapiseira. Quase todo vídeo tem ela aí passando, porque eu trabalho bastante com ela. No começo, trabalhar com a lapiseira para mim era bem complicado, porque eu não entendia qual que era a função exata da lapiseira, né, no desenho. Eu achava que era só porque ela tinha uma ponta fina e um grafite mais macio, né? Então eu achava que era só por isso. Mas hoje não. Tipo, hoje eu vejo que a função da lapiseira, além dela ter essa precisão, né, por ter a ponta fina, ela tem uma aplicação mais delicada no papel, né? Ela deixa o trabalho mais delicado, ela traz uma suavidade melhor. Então, com o tempo eu fui percebendo isso, que não era só pelo fato de ser uma lapiseira e ter a ponta mais fina, mas que fazia um sentido no resultado do trabalho, no resultado do desenho. Ela tá bem de perto para você conseguir enxergar como que está sendo feito, tá? Toda essa aplicação. Deixa eu tirar um pouquinho assim, para conseguir ter uma visão melhor de como tá ficando o trabalho. É sempre muito bacana a gente se desafiar, né, com as artes, se desafiar com os efeitos, com os desenhos. Eu gosto bastante dessa situação de me colocar em um lugar onde eu pense, meu, será que eu vou conseguir, né? Porque por mais que a gente tenha já uma experiência, né? Tipo, já tô há 5 anos fazendo isso e tal, mas sempre surge aquela dúvida. Às vezes eu sei como que faz, mas eu não sei como que vai ficar, saca? Tipo, eu sei como que chega naquele efeito, sei quais os materiais que eu vou utilizar para chegar ali, mas na prática às vezes possa ser que mude, né?
tudo aquilo, né? Na teoria é uma coisa e na prática é outra. Então, realmente faz sentido nesse caso. Uma das coisas que eu falei no começo do vídeo, né, na outra parte que eu cancelei, é sobre não tentar entender as manchas. Tipo, tentar entender o que que é. Tipo, ah, mano, esse copo ele deve estar de frente com um armário, sei lá. E aí você tentar entender que ali existe um armário, manja? Ou que, tipo, ah, essa luz aqui tá parecendo que... Esse brilho aqui tá parecendo que é um... Ok. Esse brilho tá me parecendo que foi um lustre que bateu aqui, remeteu esse efeito. Enfim, um monte de coisas que você pode estar enxergando ali que às vezes não tem nada a ver com o que realmente é. E aí você vai querer ficar entendendo sobre as manchas, sobre o que se trata, e não vai conseguir desenvolver. E aí você vai ficar frustrado. Aí você vai ficar frustrado porque não ficou parecido, ou não ficou igual, ou deu ruim. Então, meu, faz o que você tá enxergando. Uma das estratégias, faz o que tá enxergando. Para de tentar entender as manchas, tentar entender os efeitos. Só vai, só faz. E aí, quando você for olhar o desenho de uma visão panorâmica, né, saindo de cima do desenho, olhando para ele de uma forma mais ampla, aí você vai conseguir entender que ficou legal, ficou parecido, ficou bacana. Porque realmente trabalhar manchas não é fácil, não é fácil. Eu tenho um desenho de um Mini Cooper que eu fiz, que ele foi o divisor de águas, assim, pra mim, sabe, nessa questão. Porque eu era muito preso realmente a isso. Eu era muito fascinado em tentar entender o que estava acontecendo ali naquelas manchas. E aí nesse desenho eu pensei, falei, cara, eu não vou focar nisso. Eu vou focar no que realmente importa. O desenho, o processo, e vou ir manchando conforme eu for entendendo. Se der certo, beleza. Se não der, sinto muito. Vai ficar assim. E deu certo. Eu fui fazendo conforme eu havia pensado, né? Enxergando, manchando ele conforme eu entendia. Não tentando entender o que significava aquela mancha, mas tentando replicar ela de uma forma aleatória, não é a palavra certa. Tentando replicar ela como eu enxergava. E aí, cara, ficou muito da hora, porque tinha umas manchas que eu não entendia o que significava. Elas não davam pra mim um contraste legal. Tipo, eu não conseguia entender sobre o que se tratava aquelas manchas.
E aí, no final do trabalho, quando já estava quase pronto, eu fui entender que era o fio de um poste que passava em cima do carro. E aí, essa linha, esse fio, ele, ele passava, tipo, na frente do carro assim. Só que ele era todo distorcido, né? Por causa da lataria. E eu só consegui enxergar isso depois que eu terminei, que eu tava terminando o desenho, terminando já o trabalho. Aí que eu consegui entender. Então, realmente. Pegando espuminha aqui. Então, realmente, essa estratégia de não querer saber o que é e sim como que faz, me ajudou bastante. E aí, depois disso, eu parei. Falei, bom, esse é o caminho. Esse é o caminho, isso dá certo, isso que faz acontecer. Então, segue o jogo. E aí hoje eu oriento todo mundo, não se preocupe com o que é de fato, e sim com o processo. Porque é muito louco. No começo parece que não vai dar certo. Tipo, parece que tá. Parece que tá tudo estranho, tudo esquisito. Que não vai sair nada dali. Aqui eu vou passar mais uma camada, dar uma escurecida melhor, porque essa parte ela é bem mais escura. E aqui eu tô até dando uma certa calcada para pegar um pouco mais de grafite. Com as manchas a gente tem que tomar bastante cuidado, porque elas não podem, se tratar de vidro, né, de uma textura de vidro, a gente não pode deixar muita marcação de lápis, muito defeito, porque quando eu tenho uma textura, né, mais porosa, uma textura que eu consigo depois bater uma borracha e tal, tudo mais, beleza. Eu posso deixar esses defeitos, vamos dizer assim, porque depois eu consigo consertar. Mas quando eu não tenho, que eu tenho uma estrutura totalmente lisa, que é o caso do vidro, então tem que deixar mais homogêneo possível. Vou passar aqui, ó.
Eu tô utilizando luz artificial porque não tá um dia ensolarado, tá um dia nublado aqui. E aí não tem sol, né? Quando tá um dia ensolarado, aí eu nem uso a ring light, eu uso só a luz natural mesmo, que eu prefiro. Mas hoje não é o caso. E eu precisava muito gravar isso hoje. Porque o canal tá parado. Acho que faz 15 ou 20 dias que eu lancei o último vídeo. E não dá pra deixar o canal esperando tanto tempo, né? Eu vou espalhar com papel higiênico. Tirar um pouco essas manchas que ficaram. Passar um pouco desse pincel aqui. Esse pincel ele tem uma cerda um pouco mais durinha. Tem que tomar bastante cuidado para ele não rasurar o papel, não machucar. Mas eu gosto bastante de trabalhar com ele também. Justamente por conta disso, que ele é de uma cerda mais durinha e ele é arredondado, tá vendo? Ó, ele não é achatado. Aí eu gosto. Mas não só porque eu gosto. Tem um sentido de eu passar ele. Se eu pego um achatado, nesse caso aqui eu acabo manchando, ao invés de eu fazer o efeito que eu quero. Eu vou passar a lapiseira deste lado. Deste lado, não é deste lado. De bebida. Bom, acho que se você já chegou até aqui no vídeo, acho que agora vale a pena eu solicitar para você deixar aí o seu like, se inscrever no canal, né, deixar aquela curtida, deixar um compartilhamento pelo menos, mandar para alguém. Eu não gosto de começar já falando sobre isso porque a galera pula, né? Eu mesmo sou assim, começa o vídeo, a pessoa já falando, deixa seu comentário, não sei o que, tal. Eu já pulo já e já vou para o que interessa. E então, pelo fato de eu pensar dessa forma, eu acho meio chatão, tipo, o vídeo já começar com você solicitando pra pessoa curtir, comentar. Não, pô, deixa ela entender do que se trata o vídeo, deixa ela curtir o processo, ver se realmente ela gosta. Aí se ela gostar, beleza, ela vai lá, né? Curte o vídeo, compartilha, mostra pros amigos. E como eu falo, isso aqui é uma ferramenta de aprendizado, né? Tipo, eu faço isso aqui para justamente ensinar a galera a desenhar ou, né, tirar alguma dúvida. Então ficar com esse negócio de se inscreve no canal, deixa seu like, não sei o que, ativa o sininho, blá, blá. Mano,
Isso é mó chato, velho. A pessoa tá aqui, às vezes ela só quer assistir a parada de boa, sem encheção de saco. E aí o vídeo já começa desse jeito, né? Aí a pessoa já... deixa isso pra lá, depois eu vejo. Bom, eu pelo menos sou assim, né? Então, pelo fato de eu ser assim, eu imagino que isso incomode as outras pessoas também. Agora eu vou bater a caneta borracha aqui, elétrica. Tirar toda essa sujidade que ficou aqui. Deixar bem liso mesmo. Estourado mesmo assim, como se a luz estivesse batendo. Aqui eu vou fazer outro. Bem bagunçado mesmo assim, ó. Sem ordem. Ó. E aqui tem outro também. Mesmo esquema, vou passar no meio. Passar aqui no meio. E aí aqui nas pontinhas eu vou estourar ele, ó. Jogando pra fora. Fazer meio que o efeito da luz estourando. Aqui tem outro. Pequenininho. Passei o grafite aqui um pouquinho, porque tá muito corretinho, muito ajeitadinho, sabe? E aí não é dessa forma, o negócio é bagunçado. Eu gosto bastante dessa questão de papel liso. Gosto de trabalhar com papéis com textura mais lisa. Me dá um conforto melhor nas passagens de grafite. E principalmente quando o papel é branquinho assim, né? Eu acho que fica bem legal trabalhar brilho, coisas de brilho, quando o papel ele é bem branquinho. Quando ele já é mais amareladinho, mais acetinado, aí eu já não curto trabalhar tanto a questão de coisas com brilho. Aí eu já trabalho mais de contraste, né, em referências com bastante contraste e mais escura, porque o papel não fica tão evidente, né? Agora quando é branquinho assim, eu acho bem legal trabalhar. Tanto que eu tenho um desenho que é o capacete daquele... Não é o Darth Vader, é o... Eu não manjo muito Star Wars, mas eu achei legal a referência. Que é os robôs lá, os soldados, né? E... cromado. Foi também um papel bem clarinho, que é o Fabriano 4L.
Papel extremamente liso, muito bom de trabalhar. Acho que para quem tá afim de conhecer papéis novos, ele é uma ótima opção. Um pouquinho mais carinho, né? Tipo, o valor dele é um pouco mais acima, mas vale muito a pena pelo que você vai encontrar. Pela facilidade que ele te dá de absorção do grafite no papel. Ele absorve muito bem o grafite no papel. Então, vale a pena, vale a pena. Mas, olha a minha sacanagem, né, mano? Trabalhando em um papel e falando do outro. Esse papel aqui da Canson também não deixa a desejar. Um papel muito bom também, de um custo-benefício maravilhoso. Você consegue encontrar ele fácil. Você acha em papelarias convencionais, entendeu? Não precisa, tipo, pedir pela internet, não precisa nada. Você vai na papelaria, acha papel Canson. Então vale muito a pena também papel Canson. Eu trabalhei com Canson durante um bom tempo da minha vida. De bom tempo assim, né, galera? Tem 5 anos que eu faço realismo. Então posso também falar que minha vida inteira. Não. Faz 5 anos que eu trabalho com isso, faço isso. Então, o meu primeiro contato com um papel tipo diferente que não fosse uma sulfite foi justamente um papel Canson. Inclusive foi um Bristol. Tipo, que eu via muitos desenhistas falando sobre Bristol, sobre Bristol, sobre Bristol, e eu achava que, tipo, só que a galera falava do Lana Bristol, né? E aí eu fui comprar um papel e vi lá Bristol, até mesmo porque eu nem tinha esse conhecimento sobre o que era a marca do papel e o que era o tipo de papel. Então eu vi lá Bristol, falei, legal, acho que deve ser esse papel aqui, vou comprar e tal. Aí comprei. Quando eu comecei a usar, aí eu fui entender que não era aquele que a galera falava, que era esse daqui, que esse daqui não era aquele que a galera falava. Esse aqui era um e o que a galera falava era outro. Mas me adaptei, fui me adaptando e tal. E usei por um longo período aí. Tipo, se eu falar pra você, acho que o ano retrasado que eu comecei a trocar de papel e tal, comecei a investir em papéis. Aí comprei depois um bloco também de Honey Mill, né, da Nostalgia. Papel Nostalgia da Honey Mill. Honey Mill é a marca, Nostalgia é o tipo. Senti algumas também particularidades no papel. Ele é um papel amarelado. Alguns trabalhos que eu fiz nele ficou muito bons, outros não curti, achei que, não sei, faltou um pouco de conhecimento técnico, né? Aí depois investi num Fabriano, como eu falei, e
E agora estou com... Agora tem uns papéis aqui em casa que eu fui ganhando de algumas papelarias e tal, e tudo mais. Mas o que eu estou utilizando nesse momento, assim, é o Strathmore Bristol, né? Smart Surface. É um papel também bem legal de trabalhar. Ó, como é que tá ficando. Parece que tá estranho, e realmente tá. Mas vai melhorar, espero eu. Tô brincando. Vai melhorar porque como tem muita parte faltando ainda, então parece que não tá legal, não tá dando certo. Aqui, deixa eu bater um brilho aqui. Bem aleatório também. Percebe que eu vou fazendo bem aleatório, né? Deixa eu dar uma limpada na borracha. Vou... Tipo, não vou pensando meio que no... Não, vou fazendo. Onde bater a borracha, bateu. Só não posso exagerar muito também, porque senão fica zoado. Tem que ter um pouco de respeito aí pelo coitado do copo. Agora aqui tem um brilho bem legalzão aqui, ó. Que ele delimita o líquido, o final do líquido com o vidro. Aí agora eu vou fazer o que? Eu vou passar a lapiseira 03 bem suave, tá vendo? Só pra eu, vamos dizer assim, fazer uma marcaçãozinha de leve aqui. Dá um foco melhor. Aí. Vamos lá. Então agora eu não posso deixar também muito grosso isso aqui, porque senão vai ficar muito estranho. Eu vou dar uma diminuída. Tem um Henrique em algum lugar aí do Brasil e o menino tá chamando ele. Henrique, por favor, apareça. Então vou delimitar aqui. Aí. Ó, você percebeu que eu trabalhei nas laterais, né? Tipo, não trabalhei dentro da onde eu já tinha passado a borracha. Trabalhei aqui nas laterais. Eu vou passar essa lapiseira aqui. Aí ela vai... depois eu vou entender o que tá acontecendo aqui, senão depois eu me perco. Eu vou dar uma... Você ver como é que tá ficando? Deixa eu colocar uma lâmpada aqui. Colocar uma folha.
consigo porque o outro nível já é muito alto. Deixa eu dar uma baixada na luz pra ver. Tá ficando legal. É que assim, como a câmera ela dá uma estourada também, né? Tipo, deixa um pouco contrastado e tal, parece que tá bem manchado, parece que tá bem. Mas aqui pra mim tá bem legal. Aí agora vou passar o grafite nessa parte do meio. Essa parte do meio aqui. Pra me dar também um contraste. E eu também entender o que eu tô fazendo. Como essa parte é mais suave, eu vou passar o grafite. Vou aplicar o lápis bem suave mesmo. Igual eu fiz aqui na parte de cima. Fui trabalhando com ele de lateral, assim, de lado. Pra não ficar muito duro, muito grotesco. Fugir um pouquinho aqui. Eu passo a borrachinha. Ó, isso aqui é mancha do papel, tá vendo? Essa bolinha é mancha do papel. Quando eu falei que esse papel ele mancha, é sobre isso. Dá umas bolhas, uns ciscos, sei lá, uma sujeirinha. E aí, se você vai fazer trabalho muito grande, acontece isso. Ó, outra aqui, ó. Agora vai começar a ficar aparecendo. Nem vou passar mais lápis aqui, grafite, porque senão vai começar a escurecer muito, porque eu vou ficar incomodado com as manchas. E aí eu vou perder todo o desenho. Então eu vou deixar do jeito que tá mesmo, passar o grafite aqui. Ó, não vai ficar ali, não vai ter jeito. Depois eu tento bater uma borrachinha pra formar um efeito de brilho, como tá na mesma reta do... Ó, o principal nesse negócio aqui, agora, é tentar deixar homogêneo. Tentar deixar mais suave possível. Porque agora aqui não tem mancha, né? Não tem... Agora aqui já é o líquido dentro do copo. Se já tivesse a água, o líquido. Então tem que tomar bastante cuidado.
E aí, outra coisa que não pode perder é a tonalidade. Essa tonalidade de baixo, ela tem que estar um pouquinho só mais escura do que a de cima. Não pode estar muito tonalizada, não pode estar muito diferente. Ela tem que estar no mínimo próximo aí, entendeu? Daqui da parte de cima. Por quê? Porque eu entendo que é o seguinte, essa parte de baixo, são duas camadas, né? É essa da frente e essa de trás. Então, consequentemente, por ela ter duas camadas, deixa eu baixar um pouco. Acho que não melhorou não. Cara, eu não gosto de usar ring light, eu não gosto de usar luz artificial, porque não é legal. Caiu um negócio aqui. Eu tentei ajeitar aqui. Como eu tava dizendo, eu não gosto de usar ring light, eu acho muito desconfortável, né? A luz bate no rosto da gente. Enfim. Como eu tava dizendo, o que eu entendo, né? Eu entendo que aqui eu tenho duas partes, né? Duas partes do copo, frontal mais traseira, né? Mais a parte de trás, e o líquido dentro. Então, consequentemente, essa parte da frente, ela vai ser, por mais que seja a água que esteja mostrando aqui pra mim, que tenha dentro desse copo, mas ela ainda vai ser um pouquinho mais escuro do que a parte de trás, porque a parte de trás é só o vidro. Então, a não ser que se eu tivesse alguma coisa muito escura lá atrás e tal, tudo mais, mas não é o caso. Aqui na referência mostra que é um fundo branco. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para não escurecer muito e também não deixar essa parte da frente mais clara do que a parte de trás. Tem que ter uma certa coerência aí. Então, e principalmente as laterais, né? Porque o vidro ele se comporta dessa forma. As laterais ele aparece, principalmente quando se trata de algo nesse movimento assim, né? Meio tubular. Ele tem as laterais mais escurinhas e tal, e aí a frente ele vai melhorando a claridade. Então eu vou passando, vou aplicando camadas devagar, sem pressa. Vou aplicando aqui minhas camadas, trabalhando. Ó, já deu uma escurecida legal, já não tá mais tão parecido quanto a parte de trás, a parte de cima, né? Que é a parte do fundo do copo, a parte de trás. Já tá um pouco mais escurinho, eu acho que eu vou permanecer assim. Eu não vou mexer muito, porque senão vai dar ruim. Conforme eu for jogando, porque ainda tem a sombra aqui embaixo, tem a sombra daqui de baixo ainda, né? Então, conforme eu for percebendo que há necessidade de mexer, aí eu mexo. Aí eu escureço um pouco, mas a princípio eu vou deixar dessa forma mesmo,
porque senão vai dar ruim. Ó, então você percebe que não existe meio que tipo uma regra para fazer. Ah, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado. Não, eu vou fazendo conforme eu me encontro aqui, né? Vou percebendo as manchas, percebendo tudo que tá acontecendo e vou aplicando. Aplicando e replicando, né? Aqui desse lado também tem uma mancha. Aí são manchas que são arrebatidas, né? São manchas que, tipo, estão aparecendo de lá de dentro pra fora. Essa mancha, ela é meia turva, meia indefinida. Eu mudei a luz de novo. Toda vez que eu vou gravar, gente, é uma complicação. Sujei, deixei bem esfumado. Agora eu vou para a parte do outro lado. Agora aqui eu vou de novo aqui, tanto de um lado quanto do outro, eu acho que ficou muito marcado, ficou muito forte. Não tem essa necessidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar, vou bater a borracha limpa-tipos para dar uma suavizada nisso aqui, ó. Porque ficou muito forte, ficou muito agressivo, não tem essa necessidade. Então vem com a limpa-tipos aqui, vou batendo ela aqui, ó, pra tirar, tá vendo? Aí vai suavizando. Ó, já clareou legal, acho que assim tá bom. Porque senão fica aquele negócio também muito marcado. E não tem essa necessidade, porque o fundo é branco. Então não tenho nada que tipo arremeta
esse sombreamento tão forte em evidência para mim aqui, né? Se tivesse alguma coisa aqui do lado mostrando um cenário atrás, beleza, mas não tenho, então no meu ponto de vista aqui vai ficar muito feio, então é bom dar uma tiradinha, deixar mais suave, que aí é aquilo, né? Do pouco às vezes é muito. Ó, tô batendo aquela borracha limpa-chips. E aí, ó, melhorou. Vem com um pincelzinho aqui, ó, de maquiagem, para suavizar mais ainda. Ainda tá um pouco marcado aqui nesse lado, mas eu vou fazer essa parte de baixo primeiro, ver como é que vai ficar, aí se necessário, aí eu apago mais, né? Porque como eu tenho já essa parte escura aqui em cima, então é como se fosse o reflexo dessa parte aqui, aí tá beleza. Mas se eu ver que ainda tá muito escuro, aí eu volto com a limpa-tipos e tiro de novo esse excesso. Aqui na parte de baixo, que é onde vai ficar bem legal, porém é bem complicado de fazer. Por quê? Porque aqui eu tenho uns pontos que são branco, tem alguns pontos que são branco, extremamente branco, e tem uns pontos que são muito escuro e outros que são muito claros, ou seja, são manchas completamente desordenadas, sem sentido. Então eu vou fazer realmente o que eu tô enxergando, porque é muita mancha, muito complicado. De novo vou começar com a parte mais clara, né? Tipo, trazendo aquele contraste de B. E aí eu vou escurecendo as partes que eu preciso escurecer. Ó. Eu vou fazer assim mesmo, bem aleatório. Ó, eu acho que nem vai precisar escurecer lá em cima, viu? Porque aqui, ó, já chegou mais ou menos na tonalidade lá. Lá em cima que eu falo, esse aqui, ó. Já chegou mais ou menos parecido. Então eu acho que não vai ter necessidade de eu mexer mais lá. Vamos ver. Aí. Agora
Agora é a hora que eu vou começar a manchar com a lapiseira. Bem aleatório mesmo, ó. Tipo, tô tentando entender só o sentido da sombra, mas eu não tô me importando com o que é, entendeu? Tipo, pra mim não importa se é a sombra de um carro, ou se é a sombra de um helicóptero, se é a sombra de uma ave, não importa. Aqui a única coisa que eu preciso entender é qual é o sentido dela. E aí ela vai se formar depois no final. Ó, passando bem de forma aleatória, mas seguindo o sentido, tá? E aí, mano, é muito louco, porque cada hora que você olha pro desenho, pra referência, você enxerga uma um brilho diferente. Igual eu não tinha visto que aqui no copo tinha tem um rajado de luz passando. Então eu vou ter que trabalhar assim, né? Eu tenho que fazer esse rajado de luz. Não, não tem não. É da tela do meu celular. Eu achei que tinha tipo um rajado assim, sabe? Mas quando eu mexo a imagem, ele fica parado. Então deve ser aquelas segundo plano, né? Tela fantasma, essas coisas. Então vamos lá. Aí. Tá ficando legal. Então, tá vendo? Às vezes parecia que ia estar mó escurão lá em cima, aqui nessa manchinha que a gente tinha feito. Só que pelo fato de eu não ter nada em torno, nada em volta, nada próximo ali, aí parecia que ela era muito escura. Só que aí, o que aconteceu? Conforme eu fui jogando brilho, sombra mais escura em torno dela, aí ela já deu uma clareada lá. Agora o que eu vou fazer? Para eu não me perder, eu vou jogar esse sombreamento já de baixo. Já vou fazer esse sombreamento, porque aí eu consigo definir qual que vai ser a tonalidade que eu vou utilizar aqui. Nesse caso, se eu deixar para fazer isso depois, possa ser que eu finalize tudo aqui e aí depois eu tenho que voltar para poder retocar alguma coisa. Então aqui, ó, esse sombreamento, ele tem 3 partes. Ele tem um médio, um escuro e um desfoque mais claro. Então eu vou também fazer toda essa extensão desse sombreamento. Trabalhar esse sombreamento bem suave, pensando na sombra projetada, na sombra própria, né? Isso aqui é uma sombra projetada. A luz que está batendo no copo está projetando a sombra para lá. Aqui dentro, sombra própria, né? Sombra do próprio copo, né? Que está fazendo o sombreamento nele. E aí são 3 tonalidades, ó. Aqui começa mais escuro, média. Ó, deixa eu já definir aqui onde vai ficar esse médio.
próximo do copo é bem mais escuro, porque forma a sombra de base. E aí ele começa a ter começa a cadenciar para cá essa sombra mais suave. A tampa da borracha. E ainda tem uma terceira sombra que vai daqui pra cá, ó. Pega bem aqui no cantinho. Então, é muito, tipo, importante, de verdade, a sua percepção, cara. A sua forma de entender o desenho, de não se preocupar com o tempo que você vai levar para fazer, né? Tipo, eu falo muito sobre isso, né? Sobre o tempo que a gente se preocupa para aprender logo, mas que a gente vai aprender de qualquer jeito e na verdade a gente não tá aprendendo. A gente só tá saindo da estaca zero. Mas se você perguntar, cara, como que você chegou nesse resultado? Aí você não vai saber, porque você se preocupou com o tempo de fazer. Eu quero fazer, eu quero postar logo, né? Eu, particularmente, tive muito essa ansiedade, essa vontade de, tipo, de terminar logo para postar, porque eu achava que a galera tinha que ver um trabalho meu logo. E hoje não, meu. Hoje, tipo, eu passo semanas, às vezes, sem postar um desenho. E tá tudo bem. Eu acho que o que vale é realmente aquilo que importa. Que no caso é o resultado. No caso é o processo, na verdade, desculpa. O processo pra mim hoje, ele é muito mais prazeroso do que o resultado. O resultado só é a consequência do processo. Quando eu passei a entender isso, meus trabalhos melhoraram bastante. Claro, ainda tenho muita coisa para melhorar, eu tenho bastante coisas que eu quero melhorar, que eu preciso melhorar, que eu vejo que ainda tá superficial, que ainda não tá do jeito que eu quero, mas eu tô trabalhando para isso. E no meu tempo, né? No tempo que eu consigo, no tempo que eu posso. Igual agora eu tenho o canal do YouTube, tipo, eu não fico nessa paranoia de, eu tenho que postar um vídeo toda semana, eu tenho que... Não, mano, eu não tenho. Eu vou fazer quando der pra eu fazer, mas eu quero fazer bem feito. Tipo, as minhas condições hoje não favorecem para que eu tenha um vídeo de, tipo, extrema qualidade. Uma câmera da hora, um estúdio, tipo, com abafando o som dos carros, igual vocês estão vendo aqui agora, passando na rua. Tenho, mano, não tem. Só que o que eu tenho? Tenho disponibilidade, tenho vontade de fazer dar certo. Todo dia eu quero fazer? Não, todo dia eu não quero fazer. Quero fazer uma vez por semana, 2 vezes por semana, quando dá, entendeu? Então, eu me desprendi desse negócio de tempo. É uma das coisas que a galera sempre me pergunta, quanto tempo eu levo para fazer um desenho. E eu sempre falo, mano, é muito relativo, porque depende muito do meu estado emocional, que já é um pico, né? O estado emocional meu, ele às vezes ele tá muito bom e às vezes eu tenho alguns problemas, enfim, que não me deixam
progredir. Então, depende muito. A minha bala? Abala. Não vou falar pra você que não abala, porque abala. Essa questão psicológica, estrutural, emocional minha é muito abalada. Tem dias que eu tô muito bem, tem dias que eu não quero falar. Hoje mesmo é um dia que eu tô gravando justamente para eu não ficar quieto. Hoje é um dia que eu não estou legal assim, 100%, mas eu tô 80%. Né? E se eu tô 80% já tá bom. Já consigo fazer. Então é tipo isso. O que eu queria dizer é sobre essa questão do tempo, né? É muito relativo de um pro outro. É muito diferenciado de uma pessoa para outra. Tem gente que só faz isso, não faz mais nada da vida. Tem gente que não faz isso, mas quer aprender a fazer e tipo se dedica ao máximo. Tem gente que começa a fazer e para no meio do caminho porque acha que isso aqui não é. Então assim, tem gente que só faz por hobby, tem gente que faz pelo dinheiro, tem gente que faz pra se aparecer. Cara, N motivos, N circunstâncias, né? Eu acho que realmente o que a gente precisa é se entender, entender que você não é os outros, entender que você tem coisas que é pra você e coisas que não é pra você. E tá tudo bem. Então foca no objetivo. Qual que é o objetivo? Fazer? Pô, beleza, eu vou fazer. Quanto tempo eu vou levar? Não sei, mano. Não sei quanto tempo eu vou levar. Eu tinha dado uma parada com as encomendas. Vou até falar sobre isso agora também. Tinha parado com as encomendas por conta dessa questão de tempo, né? Que exigia de mim. Só que agora eu vou voltar, mano. Vou voltar a pegar as encomendas, vou voltar a trabalhar com encomendas também. Encomenda é uma parada que é bem legal pra você divulgar teu trampo. É uma parada que... Ai. Deixa eu trocar essa luz aqui porque ela tá muito amarelada e pra vocês eu acho que não tá legal. Aí, agora sim. Agora o carro do gás tá passando novamente. Mas tá bom. Tem como ele saber que eu tô gravando, né? Então, como eu tava falando, referente às encomendas. As encomendas é bem legal, né? Tipo, traz uma renda bacana. Eu trabalhei um tempo com encomendas, fiz bastante encomendas, só que exigia um tempo. E era um tempo que eu tava querendo aprender e eu não conseguia fazer encomenda e aprender ao mesmo tempo. Eu tinha que focar em um ou focar em outro. Então eu decidi aprender. Falei, mano, não vou ficar pegando encomenda. Tipo, aparecia uns trampos cabuloso pra mim fazer. E aí eu tinha que dispensar porque eu não tinha o conhecimento técnico que eu queria ter. Entendeu? Então, falar, mano, eu vou dispensar e tal, aí ficava dispensando trampo, às vezes eu até pegava, mas pegava no receio só pela grana e tudo mais. Aí eu dei um time, né? Dei um time e tal, aí me dediquei bastante, fui estudar, estudei, papapá. Aí comecei a dar aula. Onde já tô, mano? Nada a ver. Aí comecei a dar aula. Aí o bagulho ficou tão bom que eu falei, mano, me chamaram pra dar aula, aí fui dar aula. E fluiu legal, tipo, as aulas eu dava aula no centro cultural, na onde eu morava, próximo da onde eu morava.
Daí eu me mudei, ficou muito distante pra eu ir e voltar todos os dias. Aí, cara, eu parei de dar aula. Aí falei, mano, não vou mais mexer com isso agora, por agora, tal. Aí montei o canal e agora eu vou voltar também com as encomendas, né? Então acho que tudo é um tempo, né? A gente sobre o que eu tô falando exatamente agora. Tudo é um tempo. Quando você tem o seu tempo correto entende o seu tempo, pô, as coisas ficam melhor. Ficam mais, mais fáceis de lidar, flui melhor. Eu, tipo, gosto muito das coisas orgânicas, sabe? Eu gosto que as coisas aconteçam de uma forma natural, mano. Eu não gosto de ficar forçando a barra, forçando as coisas e caçando e tudo mais, não, mano. Eu gosto que as coisas fluam de uma forma natural pra que na hora que dá certo, falar, pô, mano, valeu a pena todo esse processo, valeu a pena todo esse rolê, né? Às vezes você fica forçando a barra, forçando e tipo não é que não vai dar certo, até vai dar certo, só que você vai buscando atalhos. Entende o que eu quero dizer? Você vai buscando atalhos, aí chega uma hora que tipo, beleza, deu certo. Só que por qual motivo que deu certo? Porque tinha que dar certo ou porque você buscou um atalho ou você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, eu sou assim, gosto das coisas no tempo certo, gosto de entender as coisas, mesmo às vezes não entendendo. Acredito muito que as coisas vêm de um plano de Deus sobre as nossas vidas, que a gente tenha um propósito maior do que aquilo que a gente acha que é. Então hoje eu consigo reconhecer que as minhas artes elas podem ser alcançadas para ajudar outras vidas de uma forma singular, de uma forma eu não queria falar disso, não queria tocar nesse assunto, porque gera muita polêmica, mas de uma forma espiritual mesmo, sabe? Eu acho que as coisas estão caminhando para mim de um sentido em que eu não vou só fazer mais desenhos. Eu vou ajudar pessoas. Ajudar pessoas que passam e passaram por algum processo parecido com o meu. Ajudar pessoas que vão tentar se curar de alguma coisa. Porque isso aqui pra mim foi uma cura. Isso aqui pra mim foi uma cura não, foi um processo de cura, né? Se falar que eu me curei através do desenho, eu vou estar sendo ingrato a Deus. Mas isso aqui me ajudou no processo e tem me ajudado muito no processo. Ainda estou buscando muita cura de muita coisa, né? E eu acho que essa questão do desenho, ela veio para minha vida justamente para isso, para auxiliar aqueles que necessitam buscar algo. Buscar algo que seja além daquilo que nós imaginamos. Hoje eu estou trabalhando bastante com
com as artes proféticas, né? Eu tenho gostado bastante de fazer isso, tem me gerado um resultado muito satisfatório sobre a questão, não sobre mim, né? Não sobre o que eu faço, mas sim sobre aquilo que realmente interessa, que é a Deus. Então, mano, hoje eu não fui parar com as ideias. Mas beleza, se foi esse o caminho que chegou até aqui. Então, entender o seu rolê, entender o seu chamado, entender a sua dificuldade, entender o que você tá a fim de fazer, se você tá a fim de trabalhar com isso, se você tá a fim de trabalhar para isso, se você tá a fim de se dedicar para isso, cara, tudo isso, né? Mas onde começou a ideia foi sobre o tempo que as coisas levam para acontecer. Sobre o tempo que as coisas levam para acontecer. Ó, deixa eu dar uma pausa aqui. Essa parte aqui eu vou utilizar já esse chapado, tá vendo? Esse pincelzão chapado aqui, ó. Por quê? Porque eu quero espalhar ele de uma forma extensiva. Já o outro trabalhava, tipo, tava trabalhando ele de forma mais precisa. Esse aqui eu já quero espalhar bem. Então ele vai me ajudar bastante. Eu tenho outros desses de chapado também. Não sei qual que é a marca, não sei qual que é o tamanho. É uma das coisas que também às vezes me perguntam. Qual é o tamanho do pincel que você usa, cara? Nem que sei, eu só fui lá na Calunga, comprei um kitzinho de pincel e tá tudo certo. Então é isso, eu acho que a ideia sobre o tempo de fazer as coisas é muito relativo de cada um. O começo da ideia foi justamente desse rolê todo, né, que eu falei agora. Foi justamente isso. Qual a minha preocupação? Qual era a minha preocupação antes de tudo? Minha preocupação era sempre postar. Eu quero postar o meu desenho logo, porque hoje é quinta-feira, é dia de TBT. Hoje é segunda-feira, é o primeiro desenho da semana. Hoje é domingo, final de semana também é dia. Hoje sabe? Tipo, cada dia tinha meio que uma obrigação para se cumprir, sabe? Uma parada diferente, um negócio que, tipo, eu mesmo me colocava. Então, foi isso. Me fez pensar, me fez parar, respirar, olhar para o que realmente estava importando, que realmente estava valendo a pena. E aí, cara, quando você entende qual que é o rolê que você tem que fazer, aí as coisas funcionam. Meu, tá ficando legal, hein? Não é por nada não, mas tô curtindo. De verdade. Eu acho que ter jogado esse sombreamento aqui foi a sacada legal. Porque se eu tivesse feito todo o copo depois jogado esse sombreamento, talvez eu teria me perdido no meio do rolê. Então eu acertei uma.
De vez em quando eu acerto uma. Aí você vê que aqui também, ó, são camadas, né? Você percebeu que eu fiquei aí falando e só tacando grafite, só tacando grafite, só tacando grafite. Então, não pensa que é tipo, ah, vou passar uma camada e tá tudo certo. Se você acha que tá tudo certo, beleza, mas não é esse o rolê. Você tem que ir passando várias vezes, tirando as marcações mais duras, deixando o mais suave possível, de forma leve, de forma suave. Ó, lapiseirinha de lado. E aí, de novo, volto a falar sobre o tempo. Se eu tivesse me preocupado com o tempo que isso iria levar, estamos indo para 1h30 de vídeo. Não sei se eu vou cortar esse vídeo ou não, mas aqui tá dando 1h30. Eu acho que eu vou cortar só uma parte ou outra aqui, mas eu quero deixar essa parada bem natural também. Porque é a realidade, né, mano? É a realidade que eu vivo, é a realidade que eu tenho. Então, ficar editando, colocando música, colocando sei o que e abafando, não. A parada é essa, o rolê é esse. Enfim, talvez eu tire só uma parte que o celular caiu aqui, o gato mexeu no fio, enfim. Aí deu uma zoada. Mas, ó, 1h30, mano, de vídeo. E tipo, bem dizer, não terminou ainda, né? Por mais que só falte essa parte de baixo, mas ainda tem muita coisa aqui embaixo. Ó. Então ficou um reflexo bem legal. Dá pra ver que tem um sentido bacana, tem um porquê dessa sombra. Né? Tem o reflexo do copo direto na mesa, né? No lugar onde ele está posicionado. Aí tem o reflexo da sombra do líquido, que é essa aqui, certo? Tem o reflexo da lateral do copo, de uma das laterais que forma essa... de uma das laterais junto com o líquido, né? Com a água. E tem o reflexo do restante do copo, que é essa parte de cima. Então ficou bem legal mesmo. Superou a minha expectativa. Só dar uma limpadinha aqui, dar uma jogadinha pro lado aqui, ó. Aí. Não achei que fosse ficar tão legal assim não, viu? De verdade. Confesso que eu tô bem surpreso com o resultado dessa sombra aqui, porque eu achei que ficou muito homogênea, muito boa. Talvez no vídeo ou aqui não dê pra ver, ou não mostre igual mostra aqui pra mim, né? Tipo, igual eu falei, o celular ele dá a câmera dá uma estourada no... Ó. Agora, vou fazer essa parte de baixo. Começar ela. Pra gente ver como é que vai ficar. É bem louco, porque realmente parece que tem umas nuvens no copo. E aí parece que tem também uma ponta de telhado, de sei lá, muita bagunça. Só não tenta entender isso. Só faz.